Olá, muito amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos e amigas, louvamos a Deus por podermos estar juntos mais uma vez hoje, na sexta-feira, dia 22 de maio, oportunidade sempre especial que Deus nos dá de compartilharmos a sua maravilhosa palavra. Sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo. O texto que a gente vai compartilhar hoje é o texto de Romanos, capítulo 3, a leitura começa no versículo 9 e segue até o versículo número 20, Romanos 3, 9 a 20, onde fala assim: Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Essas são as palavras de Romanos 3, 9 a 20. A carta aos Romanos é uma carta de um conteúdo doutrinário, teológico bastante importante, e é uma carta que trata muito dessa temática da redenção e da salvação pela graça, da justificação, do fato de nós sermos aceitos por Deus, porque Deus é bom, pela bondade, por sua graça, e não por nós cumprirmos determinados preceitos da lei. E esse texto é mais um dos textos que trata a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito Santo, por isso que nós cremos que essa é uma palavra de Deus, não é uma palavra de homens. Deus usou essas pessoas para que escrevessem, mas no fim o que foi escrito é justamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós não somos aceitos por Deus porque por causa da lei que de repente nós podemos obedecer. Nós somos aceitos por Deus porque Ele é bom e porque Ele é gracioso e é porque Ele nos ama. Muita gente acha que vai ser salvo porque cumpre a lei. Faço isso, faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo. Mas o apóstolo Paulo diz que nessas coisas não há justificação. Deus não nos aceita por isso. Socialmente falando, essas coisas são importantes? Claro que são, são importantes. No entanto, não é isso que faz com que Deus nos aceite. Todos pecaram, diz ele. Todos. Não há ninguém que faça sempre o que é certo. Temos momentos, sim, onde fazemos o que é certo. Claro que temos, graças a Deus. Mas ninguém pode dizer que é perfeito. E ainda que a gente lute muito e capriche muito nas nossas ações, nas nossas palavras, ainda assim continuamos pecadores. E se somos pecadores, nós não podemos ser aceitos por Deus. Então, muita gente diz, mas eu não peco tanto assim. Fulano é muito mais pecador do que eu. Bom, esse julgamento de valores, isso não está em questão quando nós falamos de salvação, condenação.
ainda que, vamos imaginar uma situação, ainda que eu cometesse só um pecado na minha vida toda, ainda assim eu deveria ser condenado por causa desse pecado. E aí Paulo diz, olha, a lei, ela não é para nos salvar, mas ela é importante. Versículo 20 ele diz, porque pela lei a gente sabe que é pecador. Como é que saberíamos que somos pecadores e que por esse pecado merecemos a condenação se não fosse a lei? Então, quando nós confrontamos a nossa vida, ações, palavras, pensamentos com a lei, né, com os mandamentos, então a gente chega à conclusão de que sou pecador. Sou pecador. E aí a lei vai me dizer que se eu sou pecador, o meu destino é o inferno. O meu destino é a condenação. Então, a lei vai colocar isso aqui diante de mim. E então, a palavra de Deus vai mostrar que eu preciso de um Salvador. Porque por minha própria natureza, por minhas ações, eu não consigo me salvar. E então eu vou ver Jesus. A mão de Deus estendida em Cristo para me redimir, para me salvar, para me perdoar. Então, ninguém precisa ter expectativa de que será salvo por fazer determinadas coisas ou deixar de fazer outras. A lei, ela está diante de nós para mostrar você é um pecador. E sendo pecador, você precisa de perdão. Você precisa do Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, não há a menor possibilidade de ser salvo. E assim, meus irmãos, que nós possamos sempre louvar a Deus por Ele ter enviado Jesus ao mundo. Por Jesus ter vindo e ter realizado a obra perfeita de salvação, e porque nele agora, nele sim, nós somos aceitos por Deus. Pela obra perfeita de Jesus, todos nós podemos viver na plena certeza do perdão e da vida eterna. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, louvamos a Ti pelo perdão que temos em Cristo. Obrigado porque o Senhor sempre nos socorre e assim nos perdoa diante do nosso arrependimento na fé em Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, conceda que a nossa esperança esteja sempre em Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ti se não for por meio dEle. Abençoa a Tua igreja, abençoa o mundo nesse momento difícil que vive, e assim, querido Pai, guia sempre a todos nós com sabedoria para cuidarmos daquilo que diz respeito à nossa vida aqui no mundo e também, principalmente, para cuidarmos daquilo que diz respeito à nossa vida espiritual e à herança celestial. Esteja conosco, querido Deus, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Ele quiser.